Sejam todos bem-vindos mais uma vez a um seu curso sobre o marxismo cultural da Escola de Frankfurt e a crise na educação. Para entender realmente qual é a crise da educação brasileira em concreto, mas a nível mundial, é preciso entender o pensamento dos grandes filósofos da Escola de Frankfurt. No primeiro vídeo, na introdução, temos falado já sobre o motivo que levou esses pensadores a procurar um motivo que fosse aquele que pudesse realmente explicar por que a revolução marxista não tinha acontecido. Eles irão responder, analisar e encontrarão algumas respostas aplicando a teoria crítica, que nada mais é do que uma aplicação de uma crítica negativa. Nós temos que lembrar que eles são hegelianos e, portanto, é a aplicação da dialética, mesmo que eles não falem diretamente com esse nome, mas é a aplicação da dialética hegeliana a todos os elementos da cultura que não permitem que a revolução aconteça. E já não falaram mais de revolução. Eles irão falar, então, a partir de agora, de emancipação. A emancipação do proletariado, a emancipação da sociedade, a emancipação dos indivíduos. É, é uma crítica negativa, e iremos ver depois que ela não propõe uma coisa positiva, como acontecia com o marxismo clássico, mas a crítica pela crítica que emancipa. Então, o pensamento crítico é liberador para eles, porque acaba emancipando das condições sociais, e, em definitiva, nós iremos ver que realmente a pessoa se torna uma regra para tudo. Cada indivíduo se torna uma regra, um mini Deus na prática, para entender. Mas vimos então que a crítica então vai ser direcionada de forma particular para alguns elementos da cultura, em particular será para a religião, e quando eu falo religião, entenda-se cristianismo e os valores eh, que nós recebemos da cultura e da tradição greco-romana. Então, toda a parte da tradição da família, tradição da cultura na educação, eh, nos valores e na beleza, naquilo que a gente chama de pulcrum, aquilo que é belo realmente, serão objetos, cada um desses itens, de uma crítica da dialética, da aplicação da dialética, como se fosse uma antítese ou anticultura. A tese seria aquilo que eles identificam com a burguesia, o, ou, por exemplo, o capitalismo, ou o autoritarismo, que eles, e começam a identificar todos esses conceitos, e eles irão apresentar, então, antíteses desses elementos, da família tradicional, da religião, da arte, da música, enfim, de todas as coisas que são os valores, são palavras minhas para que vocês entendam, que construíram a nossa civilização ocidental. Então, hoje, brevemente, iremos ver o que eles falam explicitamente, para que vocês não agem como muitos idiotas, às vezes, algumas pessoas eh, que não entendem realmente as causas, para que vocês não achem que, eh, que foi simplesmente uma teoria da conspiração. O que eles falam sobre a família, que eles chamam de patriarcal, uma terminologia que nós conhecemos muito bem,
ehm, que é a família tradicional, a família burguesa, eles também chamam, tá? Ehm, É importantíssimo entender isso para poder entender a crise que chegará manifestada de forma explícita na educação, que é onde a gente quer chegar. Nós estamos estudando aqui os postulados, então, dessa crise. Então, qual é a crítica? A crítica à família e, a família patriarcal, como eles chamam, tá? Da Escola de Frankfurt. Será uma apresentação muito breve, mas importantíssima. Lembrando que o principal inimigo que eles detectam, que eles veem na cultura ocidental, não é a família. A família é também, né, um dos principais. Mas o cristianismo, sobre o qual iremos falar explicitamente, eh, para eles é a encarnação, que a gente chama da encarnação do verbo, o problema principal do Ocidente, que eles chamam de mito. E nisso a gente vê que existe sim traços que são gnósticos nos pensadores de Frankfurt, mas sobre essas coisas iremos ver. Existe uma passagem explícita quando eles falam do antissemitismo na dialética da Ilustração, que é um dos livros principais da escola, dos pensadores, né? Escrito por Horkheimer e Adorno, que estão aqui na nossa imagem, e onde eles explicitamente falam que todo o Ocidente foi construído sobre um proton CO2, que é um engano original, primeiro, que é a encarnação. E a partir de isso, desse mito, dessa mitologia, como eles falam, deriva todo aquilo que o Ocidente deve deixar, das coisas da qual deve se emancipar. Como vocês veem, como realmente existe um elemento gnóstico anticristão que ataca diretamente a encarnação. Mas nós falaremos sobre isso mais na frente, não hoje, porque é muita coisa. Eh, Hoje veremos simplesmente a crítica à família patriarcal, como eles chamam, tá? Bom, entre as instituições, então, que apontadas pela Escola de Frankfurt como pilares da ordem burguesa, nenhuma ocupou lugar tão central quanto a família patriarcal. Central em que sentido? Que eles repetem muito isso. O central, se a gente vai a nível das essências, vai ser a encarnação. E a partir de aí, também a família. Desde suas origens, os frankfurtianos entenderam que a família não era uma realidade privada e neutra, mas sim uma estrutura social na qual se transmitiam os valores fundamentais da cultura ocidental. E quais são esses valores? A obediência à autoridade, que para eles é um grande problema. Vocês veem, e já quero falar, eles identificam o grande mérito que tem a Escola de Frankfurt é ter conseguido que as pessoas identifiquem obediência com autoritarismo, como se toda obediência sempre fosse relacionada com autoritarismo, como se toda autoridade fosse uma coisa ruim. O autoritarismo é uma coisa ruim, mas a autoridade não é. Mas eles conseguiram, então, passar, e de fato nós podemos já, nesse estágio que nós estamos, falar explicitamente que conseguiram colocar esse veneno na mente
dos jovens lá nos anos 60 que foram logo os pais de, muito, de muitos da nossa geração e que continua cada vez mais forte. Então, a obediência à autoridade, sobre isso, é um elemento essencial que eles querem quebrar a disciplina do trabalho, a moral cristã e a continuidade da tradição. Por quê? Porque todo mito nasce do mito e ajuda, portanto, a mitologia, eles irão falar sobretudo na dialética da ilustração, como a razão que tentou se libertar da mitologia, né, na ilustração, quando aconteceu a Revolução Francesa, pensamento por detrás, é a ilustração, que é a liberação da razão, eh, como acabou criando novos mitos e uma nova superestrutura, para utilizar uma linguagem do marxismo clássico, que seria a parte cultural, e que é aquilo que não deixa acontecer nem a revolução marxista, propriamente, mas também é a repressão. Faz parte daquela repressão que a sociedade está vivendo, né? Então, eles nos trazem aqui o fogo dos deuses, como fez Mercúrio, para libertar-nos, né, daquela repressão na qual a sociedade se encontra. Então, a primeira será a religião, a segunda, que hoje nós vamos falar, é a família. A família. Bom, por isso, questionar a família significava, em lógica, atingir o coração da cultura ocidental para eles. Max Horkheimer expressou isso com clareza quando ele afirma que a família funciona como um lugar em que se perpetua aquele submeter-se à autoridade, que depois acontece com essa submissão ao Estado e à economia. Então, o que a gente vê, essa submissão dos indivíduos a um Estado repressivo, a uma economia repressiva ou capitalista, acontece por quê? Por culpa da família. É a solução que dá explicitamente Horkheimer. Iremos ver algumas coisas. Então, a crítica à família, que eles chamam de patriarcal, eu não gosto dessa terminologia, eh, tem três dimensões essenciais, que eles, em diferentes autores ah, irão atacar. A dimensão política que tem a família. ¿Por quê? Porque a família é onde se aprende a obedecer, a família patriarcal, onde se aprende a ser submisso. E eles estão aqui para quê? Para nos emancipar. Então a gente tem que tirar aquilo da família. A dimensão moral, por quê? Porque é na família, no Ocidente, onde se transmite a ética cristã e a repressão, são palavras deles. Se lembram que eles utilizam Freud e a psicanálise, a repressão dos instintos. Você onde aprendeu aquela repressão? Na sua família, sua mãe, o seu pai. E a dimensão cultural, terceiro lugar, porque é onde acontece o núcleo da socialização das futuras gerações. Onde propriamente eles falam assim, sim, é verdade, na família é que se perpetua essa cultura que é repressiva, que é aquela que nós precisamos tirar para conseguir a emancipação, a revolução. Bom,
Para Adorno, Horkheimer e Marcuse, que são os principais, não são os únicos, vemos que Erich Fromm tem muito também aqui, mas os que influenciaram mais nesse ponto diretamente são eles três. Eh, a transformação revolucionária que eles procuram, de emancipadora, né, não podia se limitar à economia nem à política. Era necesario levar aquella revolución de emancipación, como vocês quieran llamar, dentro da intimidade do lar. Entonces, eles entenderam isso. Nós não podemos estar lá fora, no âmbito político unicamente. É preciso penetrar na intimidade do lar e mudar aquele padrão eh, doente das famílias ocidentais. Só assim é possível construir a antítese cultural que eles querem construir frente ao cristianismo, a moral e a tradição ocidental. Então, vocês veem, não é um acaso. Então, nesse capítulo, brevemente, iremos ver como a Escola de Frankfurt analisou a família patriarcal, como eles chamam, porque a considerou uma instituição opressiva, e aí sai aqui a chave de leitura, y cuáles alternativas ele propôs, né, como caminho para uma sociedade não repressiva emancipada, que é o que a gente está agora vivendo. Bem, a família como núcleo da ordem burguesa, é a primeira coisa, né? Para a Escola de Frankfurt, temos falado, a família patriarcal era um dos principais mecanismos de reprodução da ordem capitalista e da moral tradicional, que é repressiva. Então, eles se identificam, vocês veem, e que a gente tem que ficar atento, né? Como eh, pensador cristão, como filósofo cristão. Eles identificam tudo. As coisas ruins do liberalismo, que a gente também não aceita, não pode ser um católico que seja liberal. A gente já sabe disso. Um cristão liberal não combina, é impossível. O liberalismo, então, é aquele que passou coisas e algumas das críticas da Escola de Frankfurt estão relacionadas diretamente a esse capitalismo econômico, essa ordem econômica capitalista que também nós, como católicos, não aceitamos. Eh, ¿Por quê? Porque ela é injusta. É outro tema, né? Basta vocês, quem quiser, quem talvez fique alguém escandalizado de eu falar isso, mas basta você pegar centésimos anos em São João Paulo II para ver a crítica profunda que São João Paulo II faz da sociedade capitalista. Então, não são somente eles que realmente acham, e não é eh, a crítica ao liberalismo, não é uma, eh, uma forma de comunismo. Tá? O católico não pode ser de jeito nenhum comunista, é um fato, mas também não pode ser liberal. E é um erro terrível achar, como falava Bruno Genta, que podemos combater o comunismo ajudando o liberalismo. Católico não pode. Marx tinha razão quando ele fala no comentário, sobre, não no comentário, senão no Manifesto Comunista, que a burguesia foi realmente a classe que foi revolucionária. E Marx tem palavras estupendas para a burguesia, porque realmente foi ela, extremamente revolucionária contra a ordem cristã. Então, não foi primeiramente o comunismo revolucionário contra a ordem cristã. Foi o que Marx chama da burguesia, que é o liberalismo.
A gente não deve esquecer isso. Eh, mas voltando aqui, então, desculpem que eu saí de aqui. Eh, para os pensadores, como no caso de Horkheimer, eh, a família burguesa é a agência psicológica da sociedade. Y en la familia que se interioriza las normas de obediencia y disciplina que después sustentan autoridades do Estado y también do capitalismo, ¿no? Entonces, ven, na família onde se aprende tudo isso. Então, né, eles analisam. Então, existem elementos da crítica da Escola de Frankfurt que estão direcionados a elementos que são liberais, antinaturais, né? Então eles criticam e o fazem pior. Não é para fazer melhor, mas pior, né? Então, e muitos, junto com isso, os elementos de cultura ocidental, os valores verdadeiros da cultura ocidental que ainda sobrevivem na sociedade. Então, eles identificam tudo como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Bom, a família não é neutra para eles. É um instrumento de socialização autoritária. É lá onde se aprende o autoritarismo, a ser obediente ao autoritarismo, a disciplina, que é repressiva, e é principalmente como? Na figura do pai, por isso patriarcal, como símbolo não de autoridade, mas de autoritarismo. E a mãe como símbolo da transmissão da moral dos filhos que aprendem aquilo de forma submissa. Então a gente tem que emancipar. A autoridade do pai, baseada no modelo patriarcal herdado da tradição cristã, foi vista pelos frankfurtianos como uma estrutura repressiva. Então, um pai que manda, um pai que realmente tenta ser pai, segundo a nossa tradição cristã, para eles é repressivo que a gente vê. E para eles é ruim, eles sempre justificam com que coisa? Com o autoritarismo, com a repressão, com o fascismo. Vamos ver depois, né? Que hoje está de moda isso. Então, o indivíduo aprende primeiro na família a submeter-se a uma autoridade que se apresenta como natural e indiscutível. E desse modo prepara-se o terreno para outras das formas de dominação social. É, é isso o problema da família para eles. Por que que a gente tem que mudar esse paradigma? Porque desde que o filho obedeça ao pai, se submete ao pai e à mãe, temos um problema. Então, nós queremos emancipar o filho, que não exista essa autoridade. Vocês entendem, então, o que a gente está vivenciando aqui hoje? Quando cada vez mais a autoridade dos pais é tirada e cada vez existem mais problemas para que os filhos obedeçam aos pais. Então, não é à toa que acontece isso. Debemos entender que existe una mente tremendamente errada, diabólica, que tiene un programa específico para eso. Vejamos más ainda, né? Em, os frankfurtianos incorporaron a psicanálise, já falei sobre isso, para interpretar o papel da família na repressão sexual. Então, a primeira coisa é aquela autoridade.
e depois que a família repressiva da sexualidade. Segundo Freud, a cultura se constrói a partir da repressão dos instintos. Marcuse retomou essa ideia, nós temos aqui uma imagem, vocês irão ver sempre Marcuse rodeado de universitários, en aquele escrito que é importantíssimo, Eros e Civilização, muito importante porque era o escrito que entre os estudantes do maio de 68, por exemplo, se passavam nas barricadas. Então, é ele o pai da revolução sexual, Marcuse. Então, a família monogâmica, patriarcal, é um lugar histórico em que coisa? Se institucionaliza, que coisa? A repressão da sexualidade. Então, qual é a família monogâmica? Papai e mamãe, monogâmico, ajustando o indivíduo às exigências de produção e da disciplina social. Então, vocês veem, a família realmente é um problema, porque além de ser repressiva e de ensinar o autoritarismo, com aquele someter-se dos filhos, existe também a repressão da sexualidade, enquanto que ela é monogâmica. O problema é isso, é monogâmica. Então, aquilo que um homem, uma mulher para sempre, que foi o que o cristianismo ensinou aos bárbaros, que tinham muitas mulheres, ou como for, eles falam, não, e na verdade é um problema. A família monogâmica é o problema. Por quê? Porque é repressiva da sexualidade. Nesse sentido, a superação da família tradicional, para Marcuse, de forma explícita, em Eros e Civilização, implica também uma libertação da sexualidade e a construção de relações mais igualitárias e menos repressivas. Quer dizer, liberdade sexual. E nada desse negócio de família monogâmica. Somente, veem as palavras de Marcuse, somente a erosão da família autoritária e a libertação de Eros podem abrir caminho para uma civilização não repressiva. Então, o que a gente precisa fazer para emancipar-se? Acabar, erosionar a família autoritária. Por quê? Porque ela é repressiva dos instintos, ela é autoritária, ela nos ensina a someternos, à obediência. A própria estrutura da família tradicional, diz no outro escrito, o homem unidimensional, per, eh, perpetua o conformismo. A libertação irá acontecer quando a intimidade estiver organizada segundo as necessidades da dominação. Então, realmente, a estrutura da família tradicional, que quer dizer papai, mamãe, filhos, eh, aqui está o problema. Porque é essa estrutura que continua reproduzindo, né, o conformismo e evitando a emancipação. Então, liberar a sexualidade do vínculo com a procriação é necessário. E muito mais com a moral cristã. Então, que não exista aquilo de que o matrimônio a sexualidade é para a procriação. E para você procriar, precisa ter uma estabilidade nos pais. Não, não, nada disso. Um vínculo que seja perpétuo, né? Estável, como sempre o cristianismo ensinou. Não, não é isso. Temos que tirar aquilo. É transformar a família num espaço erótico, aberto a diversas formas de convivência, além da monogamia. Monogamia, né? Então, é isso, criar um novo paradigma de família, entende? É o que a gente vê.
É o que a gente vê. Bom, o problema da autoridade, então, como nós vimos, aparece também em Adorno e aparece em Erich Fromm. Eh, Na família autoritária, o amor é sempre condicionado. A criança aprende a amar somente na medida em que obedece. Esse mecanismo é a matriz de todas as futuras submissões. Então, eles estão sempre, sempre eh, batendo naquele ponto da autoridade. E o que a gente tem hoje nas escolas, nas famílias? A crise de autoridade. Qualquer autoridade é autoritarismo. As pessoas entendem isso. Eh, Eric Fromm ensina a mesma coisa. O medo à liberdade, um escrito dele, o pai autoritário ensina que o amor está condicionado à obediência. Então é sempre a mesma coisa, né? O que deve ser feito, já para ir acabando? O que deve ser feito, segundo eles, a crítica, né? No homem unidimensional, Marcuse afirma explicitamente: a educação crítica deve ensinar aos jovens a desconfiar dos valores estabelecidos, a rejeitar a obediencia cega y a desenvolver una conciencia opositora frente a las instituciones. Entonces, ven, ¿en qué consiste a educación ahora? En virtudes, en se controlar, como ensinaba Platón y Aristóteles. No, agora é ensinar aos jovens a desconfiar dos valores establecidos, rejeitar a obediencia cega, también a los pais, y desenvolver uma nova consciência frente a todas as instituições do Estado, da família, da religião, etc. Então, nos encontramos, depois iremos ver essa passagem diretamente para a escola, escolas, professores que incentivam a contestação da autoridade dos pais, por exemplo, ou a religião. Então, a gente, não, mas professor, o senhor está exagerando. Basta ver o conteúdo que a gente recebe nas universidades para formar um professor. Ah, o professor não é aquele que ensina. O professor é um mediador, tá? Não é que eu tenho autoridade sobre a criança de 5 anos para ensinar o que é bom e o que é ruim. Não. Eu só sou um mediador. De que coisas? Mediador de processos, como eles chamam. Entendem? Não é acaso. Utilizando a Freud, Marcuse fala assim: uma organização não repressiva da sexualidade aboliria a função social da família como instrumento da disciplina. Então, realmente, quando, se nós conseguimos, diz Marcuse, uma emancipação sexual, acaba a família. Que a gente vê. É o que a gente vê. Por quê? Porque que família vai formar você se você acha que a monogamia não é bom? É uma coisa ruim. Mas isso levado ao extremo, dá no que a gente tem hoje. E nós vemos na prática terapias. Quem já fez terapia, eu sou terapeuta, tento ajudar as pessoas, e a gente encontra muitas vezes que coisa, que a pessoa chega com um terapeuta, um passado, com uma terapia passada, que é revolucionária, na maioria dos casos. Pedagogias baseadas no psicoanálisis. Basta vocês pesquisarem um psicopedagogo, que coisa é? É a união da psicoanálisis com a pedagogia. Várias universidades apresentam isso. Então, e para quê? Para substituir a repressão que eles acham pela gratificação erótica ou pela liberdade afetiva, para fazer o que você quer. Que seu pai não possa decidir sobre a sexualidade de você que tem 7 anos.
8 anos, 9 anos. Entendem? Então, é gravíssimo que as pessoas ignorem. O professor Olavo de Carvalho é o único aqui no Brasil que eu já ouvi falar, mesmo que assim, eh, do jeito dele, que o problema é que ninguém, quando se fala da direita aqui no Brasil, direita, esquerda, são terminologias que para os católicos não devem estar presentes. Porque o problema qual é? O problema é isso. O problema está nas faculdades, nas universidades, que estão formando os profissionais que depois atendem seus filhos, seus netos, com essas ideias malucas. Bom, então vejamos una síntesis para concluir ese capítulo de hoy breve, sobre a crítica à família. A nova família debe estar caracterizada para ser emancipadora e emancipar-se, segundo eles, pela erosão do pai como autoridade central. Primeira coisa. Então, o pai tem que ser um amiguinho, tá? Tem que ser democrática a coisa. Relações horizontais e democráticas, vai falar Fromm. Então, eu não sou o pai, eu não sou a autoridade. Sou um amiguinho que acompanho, né, o desenvolvimento da criança. Sexualidade liberada, que não está limitada à reprodução. Então, você faz o que você quer. E isso dentro da família. Aquele negócio de monogâmico, que é isso? Amor incondicional en lugar de obediencia, no interesa si ese amor incondicional, contrario a obediencia, cuando un verdadero amor ordena y se somete, ¿no? Pela sua natureza, o amor, ele se somete à pessoa amada, não por temor, não, por amor, precisamente. Então, o verdadeiro amor é aquele que, já São João da Cruz falava, né? eh, que no solamente eh, ele descende, né, ou desce eh, a submissão, mas a escravidão, quando você ama, intimidade emancipada das funções repressivas na família, e a difusão pela indústria cultural, como eles chamam, né, que é toda a indústria do cine, a rádio, a internet hoje, né? Pela educação e pela psicanálise, principalmente, para penetrar no lar e dissolver os valores da tradição cristã. Então, a antítese, para concluir, cultural proposta pela Escola de Frankfurt, consiste, portanto, em usar os meios modernos, todos, a educação, a escola, a universidade, inclusive a indústria cultural, que eles criticam também, para desarticular essa família patriarcal, que é repressiva, y sustituirla por un modelo erótico, democrático y no represivo. Entonces, ven, estamos, eh, nos estamos vendo como esas propostas têm realmente penetrado en sectores da sociedade. Então, não é aqui tentar simplesmente de falar, não, mas direita, esquerda, liberalismo, é mais profundo. É preciso conhecer o que eles estão propondo para fazer com seus filhos, com seus netos. Porque, de fato, é um programa que já foi colocado em prática, né? Já está sendo aplicado. Bom, nas próximas aulas, na próxima aula, na terça que vem, se Deus quiser, eu irei falar sobre
antítese cultural que eles apresentam para o cristianismo e como realmente eles apresentam a encarnação como o próton CO2, a mentira originária, segundo eles, da qual deriva o antissemitismo e todos os males. Né? Eh, eu agradeço muito a atenção de vocês e peço que se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, possa colocar aqui nos comentários que eu farei tudo possível para respondê-los. Deus abençoe.